Seja você bem-vindo ao podcast Acontece Visual. Eu sou Marcos Barbosa e você confere agora os destaques desta edição. Prazo para pagamento da primeira parcela do 13º salário termina nesta segunda-feira. Após 8 meses de rombo, contas públicas têm superávit de 2,95 bilhões em outubro. Mercado financeiro vê queda menor do PIB e sobe estimativa de inflação para 3,54% em 2020. Essas são as nossas notícias de hoje, então fique com a gente porque o Acontece só está começando. Acontece Visual. Termina nesta segunda-feira o prazo para que as empresas paguem aos funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 18 de dezembro. Aqueles que pediram o adiantamento do 13º nas férias, contudo, não recebem a primeira parcela agora, pois já receberam. A primeira parte representa metade do salário que o funcionário ganha. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que receberam salários variáveis por meio de comissões ou porcentagens. Nesse caso, o 13º deve perfazer a média anual dos valores. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até hoje. Os trabalhadores que tiveram a jornada de trabalho reduzida devem receber o 13º de forma integral com base na remuneração do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. O pagamento integral vale mesmo que em dezembro o funcionário esteja recebendo remuneração menor em função da jornada reduzida. No caso dos contratos suspensos, o período em que o funcionário não trabalhou não será considerado para o cálculo do 13º, a não ser que ele tenha prestado serviço por mais de 15 dias no mês. Neste caso, o mês será considerado para pagamento do benefício. As contas do setor público consolidado registraram superávit primário de 2,95 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Os números englobam as contas do governo federal, estados, municípios e empresas estatais. O superávit primário é registrado quando as receitas de impostos e contribuições do governo são maiores que as despesas. A conta não inclui, porém, os gastos com pagamento dos juros da dívida pública. De acordo com o Banco Central, esse foi o primeiro superávit fiscal desde janeiro, quando foi registrado um resultado positivo de 56,2 bilhões de reais. Apesar de positivo, esse foi o pior resultado para o mês de outubro desde 2015. Os analistas do mercado financeiro subiram a expectativa de inflação para 2020 pela 16ª semana seguida e passaram a projetar um tombo menor do PIB neste ano. A estimativa faz parte do boletim de mercado conhecido como Relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país deve ficar em 3,54% em 2020. No decorrer do ano, com a pandemia do novo coronavírus e a recessão na economia, o mercado baixou a estimativa de inflação. Nos últimos meses, porém, com a alta do dólar e com a retomada da economia, os preços voltaram a subir. Em setembro, a inflação oficial do país avançou 0,64%, a maior alta para o mês desde 2003. Em outubro, subiu 0,86%, a maior desde 2002. Apesar da alta, a estimativa da inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central de 4% e acima do piso do sistema de metas, que é de 2,5% em 2020. Vamos à previsão do tempo. Na região de Campinas, a semana promete chuva todos os dias. Esse final de semana foi bastante quente e hoje não é diferente. A máxima deve ser de 33 graus. E a semana vai seguir nessa temperatura até quinta-feira, quando há uma pequena baixa, 29 graus, pancadas de chuva com risco de temporal. Sexta, sábado e domingo também tem risco de temporal na região e a temperatura começa a baixar. Domingo e segunda, máxima de 26 graus.
Em São Paulo também chuva prevista para toda a semana, certo? A máxima hoje não deve passar dos 31 graus e a queda de temperatura vai sendo sentida ao longo da semana até que no domingo a mínima é de 18, máxima de 22. E no Rio de Janeiro também hoje registra alta, 31 graus de temperatura. A semana também vai ter chuva aí, terça, quarta e quinta, previsão de chuva no fim da tarde. Sábado e domingo também tem previsão de chuva e a temperatura cai no domingo, 26 graus de máxima. Na segunda-feira, máxima de 25. Confira agora o que foi notícia no Acontece Visual de hoje. Prazo para pagamento da primeira parcela do 13º salário termina nesta segunda-feira. Após 8 meses de rombo, contas públicas têm superávit de 2,95 bilhões em outubro. Mercado financeiro vê queda menor do PIB e sobe estimativa de inflação para 3,54% em 2020. O Acontece Visual fica por aqui, mais notícias você pode conferir no nosso blog. Você pode acessar pelo QR Code que aparece na sua tela, apontando a câmera do seu celular para a imagem, ou então pelo endereço visualassessoria.com.br/blog. Lembrando que o nosso programa está disponível também em outras plataformas digitais como YouTube, Facebook e no nosso site. Basta procurar por Visual Assessoria. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até a quarta-feira no Visual News às 9 da manhã. Acontece Visual. O Acontece Visual conta com a apresentação de Marcos Barbosa, roteiro, edição e direção de Marcos Barbosa e a supervisão de Gustavo Bortoleto e Érica Bruscagin Bortoleto.